E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente vai falar sobre um clássico da década de 70, O Exorcista. E compondo aqui a mesa, Daniel Fontana, editor do Formiga Elétrica, e presença especial do Fábio Farias, crítico de cinema e colaborador também do nosso site. I believe we should begin. But deliver us from the evil one. Então, o Exorcista ele começa, na verdade, com o livro do William Peter Blatty, que foi publicado em 1971, foi inspirado por um suposto caso real de exorcismo. O Blatty, ele vinha de uma experiência como roteirista para TV em alguns longas, e a curiosidade é que ele contribuiu também com o Blake Edwards, né, nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Ele foi co-roteirista do Um Tiro no Escuro. Ele resolveu escrever o livro, talvez um pouco influenciado aí pela sua formação católica. Ele era assim bem devoto, né? E fez o livro, tomando aí suas devidas liberdades, né? O suposto caso real era um menino, ele resolveu trocar por uma menina. O livro ele não foi um sucesso instantâneo, né? Demorou um pouquinho para pegar, né? E assim, na época você não tinha como averiguar, né, esse negócio do suposto exorcismo e tal, a investigação não era totalmente muito bem focada, né? Tanto é que não era nem... Era relato de um padre que acabou tomando uma proporção gigantesca, né? E daí, em 99, um jornalista, o Mark Opsasnik, ele publicou na Strange Magazine um artigo que ficou bem famoso, assim, não bem famoso em termos de proporções mundiais, mas que é o The Haunted Boy of Cottage City, né? Que são... Ele fala dos eventos por trás de todo esse exorcismo que teve. E daí ele conversando com um padre que estava lá presente, esse padre falou que no exorcismo não teve alteração de voz, não teve fala em latim, não teve vômito, não teve urinação. Então tá aí a parte da liberdade do William Peter Blatty, né? Ele pegou e aumentou aquilo lá. E assim, na verdade era um caso de esquizofrenia, né? Como talvez todos os outros. Supostamente. O que é interessante notar no Peter Blatty, né, tanto no livro e no filme que veio em seguida, ele veio na esteira da contracultura dos anos 60, daquele questionamento do conservadorismo do católico americano, os acontecimentos da adoração ao demônio no final dos anos 60, você teve a tragédia de Charles Manson, o foco no demônio, na paranormalidade, estava muito em alta no começo da década de 70. Então ele bebeu nessa fonte mesmo, aproveitou um caso que o Washington Post tinha publicado. Foi o livro certo na época certa, né? Até o Sammy Davis Jr., a Jane Mansfield, eles se declaravam como satanistas na época. Teve a Igreja do Demônio, foi fundada em 66. Você tinha ali Aleister Crowley, né, que era o guru pop dos roqueiros do ano Crowley, passado. Exatamente. Black Sabbath nos anos 60, já pregoando o satanismo, né? Então, o demônio estava pop naquela época. Né? É difícil organizar aí cronologicamente como é que essa coisa aconteceu, porque é tudo tão rápido, né? O livro é de 71, o filme é de 73, e a partir do momento que esse sucesso editorial ele é comprado por um estúdio, começa a procura e o William Peter Blatty é contratado como produtor, como roteirista do filme. É difícil a gente saber se esse roteiro estava em produção ainda quando eles procuraram o cineasta responsável, né? Tanto que um monte de gente acabou recusando, justamente porque era um livro pesado, né? O Bodanovich foi convidado, o John Boorman, Kubrick, Mike Nichols, cara. Temos o Exorcista sendo dirigido por Kubrick, né? Todo o conceito visual totalmente... Essa época é aquele negócio, né? O pessoal que estava na nova Hollywood, né? Nesse movimento, estavam sendo soldados, né? Como você falou, do Mike Nichols, o Bodanovich. E a escolha do William Friedkin foi muito pelo próprio Peter Blatty, né? O Blatty, ele diz que ele queria o Friedkin, porque o Friedkin ele dirigia documentários e ele queria que o Exorcista tivesse essa cara mais real, né? Esse tom um pouco mais real, essa cara de documentário. Bom, e o filme do Exorcista, ele segue basicamente a estrutura do gênero terror. Por mais que o Friedkin ele não gosta de falar que é um filme de terror, né? Ele
em entrevistas ele fala, eu odeio quando falam que Exorcista é um filme de terror, porque eu não considero um filme de terror, mas é um filme de terror, né? E a estrutura toda segue isso, porque você tem as 4 etapas do gênero terror, né? Irrupção, que é quando começa a ter os eventos estranhos, depois tem a investigação, né, que o padre Carras começa a fazer, os médicos, a comprovação, que é aquela prova irrefutável que é algo sobrenatural, e o conflito, que no caso é o exorcismo mesmo. Então ele segue passo a passo, tal como A Profecia também, né? Outro filme de terror da época que fez muito sucesso com Richard Donner. Já influenciado pelo Exorcista. Já influenciado pelo Exorcista, exato. E também o Exorcista ele é um marco nos filmes de terror. Primeiro que ele foi o único filme de terror a concorrer a melhor filme, né, no Oscar. Até um respeito pela crítica, né? Primeiro filme de terror tem um respeito pela crítica muito forte, né? Representado em várias indicações ao Oscar e na escolha do elenco. Ele foi o primeiro filme a ser encarado como um filme de qualidade, não com terror sempre visto como um gênero menor pela crítica, né? O Exorcista quebrou isso. Tanto é que você teve no finalzinho da década de 60 o Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, que começou, só que o Exorcista... É que o Exorcista ele vai um pouco pro gore também, né? Porque você podia ter um filme de terror que ele fosse um suspense, podia ter o sobrenatural, podia ter tudo, podia ter cara que morre. Mas o Exorcista, ele tem tudo isso, mas ele tem também o lance gráfico do terror, né? E isso sim, eu acho que é realmente, além da direção, de tudo que essa produção envolveu, mas ele tem esse lance aí que o diferencia, né? E eu acho que não teve nenhum que se igualasse depois. Né? Nenhum. Antes do Exorcista, né, o que foi o grande clássico foi o Bebê de Rosemary. Antes do Bebê de Rosemary, nos anos 60, 50, o terror que a gente tinha nas adaptações literárias. Drácula, Frankenstein, eram aquele terror mais estereotipado, teatral, né? Mais teatral, mais icônico, né? Que tem o ícone ali do inimigo, do monstro. Fugiu um pouquinho do que tinha lá atrás, lá no comecinho do cinema, do expressionismo alemão, que se perdeu no meio do cinema comercial. O Exorcista, que é um filme comercial, mas retomou um pouco da preocupação com a qualidade técnica, exatamente. Além de tudo, ele tem aquele lance, muito claro, né? Todos os filmes bons dos anos 70 nos Estados Unidos tem isso, mas o Exorcista, eu acho que ele trabalha muito, ele traz muito aquele lance cara, ninguém tá seguro, entendeu? Antes, o terror era muito aquele lance da punição, né? Ou de quem vai dar a volta por cima no final, vai vencer o mal, e aí tudo vai retornar ao status quo, né? O Exorcista não, cara. Você pega alguém que você, como espectador, você olhando, é a pessoa mais, sei lá, acima de qualquer suspeita, uma menina, cara, uma criança, entendeu? Ele parte da premissa do mal absoluto, que é o demônio, contra a inocência absoluta, que é a criança. Sim, exatamente. Né? Dentro do contexto católico americano. Look, your daughter doesn't say she's a demon, she says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Então, no livro tem essa diferença que o Merrin também estava meio mal de fé, né? Coisa que o filme não tem. Bom, o filme, ele transmite uma ideia do Padre Merrin, pra mim, me passou, de cansaço. Sim. Né? Talvez não de questionamento da própria fé, mas de cansaço. Talvez até uma quase desistência, né? A forma como ele se entrega, como ele se apresenta ali, como ele se coloca no primeiro segmento do filme, né? Que é fantástico, né? Principalmente é uma obra de arte do cinema, de direção, de interpretação, não tem diálogos no segmento que se passa no Iraque, que você vê um padre mais pesquisador, mais filosófico, né? Não aquele clichê de padre na igreja. Não, e essa primeira parte, você bem falou, que em si é fenomenal, né? Sim. Em termos cinematográficos, assim, o filme é impecável, assim, né? Direção, toda a parte técnica, a fotografia e o som. O som é muito importante. E assim, não a trilha sonora do Exorcista mal toca no filme, né? Toca numa hora que a mulher tá andando, né? Que já te arrepia, né? Mas assim, toda a construção do elemento sonoro funciona muito bem. Então, toda essa parte não tem diálogo, mas o som vai te conduzindo. E, inclusive, o demônio que possui a garota é o Pazuzu, né? Um demônio sumério.
E a forma que ele é representado é através da forma de um cachorro. Então os cachorros ali é muito simbólico, né? Sem falar aquela parte, né, que abre, tira a pedra assim, você ouve assim, muito muito sutil. Um som sobrenatural. Isso. E assim, é um som sobrenatural, só que é um vento. Sim, sim. Então, é sobrenatural, mas não é. Só é sobrenatural pela maneira como ele aparece e vai embora. Mas é um som real. Isso é outra coisa que eu acho que fez o filme sobreviver até hoje, né? Efeitos práticos e, assim, porque um CG, ele envelhece fácil, né? Mas, assim, o filme, todos os efeitos práticos dele e todo esse ambiente em volta deixa o filme válido até hoje e um filme que assusta. Não, o filme ele assusta justamente pela qualidade técnica, dos recursos técnicos que foram usados nele. No segmento de Bagdá, do Iraque, você tem um trecho ensolarado, iluminado, que mostra um contraponto, né? Um contraste. Quando ele transfere para Washington, aquele céu mais sombrio, aquela luz mais fria, aquela fotografia azulada. E é uma cidade que não tem sol, né? Não tem sol, nublado direto, né? Você percebe que ali está o desconforto, está o incômodo, que agora a história vai começar. Tem gente que até reclama do ritmo, né? Tipo, você vê hoje em dia, nossa, mas é meio arrastado. Cara, eu não acho. Eu acompanho aquilo lá, até o padre levando o vaso e deixa lá na porta é interessante, né? E assim, ele vai desenvolvendo muito bem os personagens. O filme ele tem algumas subplots, né, alguns subdramas muito bem trabalhados e pesados. O drama do Padre Carras com a mãe, eu acho muito pesado, né? E no livro tem até alguns detalhes a mais que a mãe dele, ela precisa, né, tipo, ser acompanhada e tal, e dela não gosta lá do asilo e ela volta para casa. No filme não dá para perceber, só que no livro passa-se 2 meses depois que ela morreu na casa dela e só 2 meses depois vão saber. Então o Padre Carras fica com essa culpa, né? E, inclusive que justifica o fato dele ser possuído pelo demônio no final em termos de esquizofrenia, né? Toda a condução do filme, o desenvolvimento dos personagens e só lá no final mesmo ter o lance sobrenatural, principalmente depois do médico falar, o médico faz uma bateria de exames e fala, a gente não dá jeito. Então, até eu que sou agnóstico, eu falo, pô, se o cientista falou que não dá jeito, de fato, cara, manda pro padre. O Carras, ele é padre, ele é psiquiatra e é boxeador. Ele tenta os 3 com a menina, né? E ganha sendo boxeador. Exatamente. Heróico. Mas você falou do ritmo do filme, né? Pra mim, isso é essencial pro clima que gerou o sucesso, fazer dele um filme bem sucedido. Você tem a construção muito lenta das relações familiares ali, da Regan com a mãe. Você consegue perceber que não é uma família muito bem estruturada, o pai dela está ausente, mas você vê muitos closes no rosto dela, até para fazer um contraponto depois com a maquiagem forte. Isso é muito importante. A câmera acompanhando a caminhada das pessoas, sobre aquela trilha sonora. É fundamental para criar o clima de terror, o clima sombrio, de desconforto, né? De alguma coisa está errada que fundamentou o filme depois. E outra coisa legal que ajuda nesse clima, né, do filme, é que é o seguinte, o filme ele não é focado em planos fechados, né, não tem muito close, tá? Porque normalmente quando você vai fazer um filme com um clima mais claustrofóbico, você fecha muito os enquadramentos. O Exorcista não, e mesmo assim você se sente num ambiente, parece que não tem saída. Você está lá dentro daquela casa, você acompanha o Carras correndo na cidade e tal, mas mesmo assim você ainda se sente preso à casa, né? Ele não tem muito close, mas ele é um filme muito sustentado por expressões. Sim, né? verdade. Você vê as expressões faciais ali, elas permeiam o filme o tempo inteiro para dar o clima de terror. Porque muitas eram reais, né, cara? Não era nem interpretação, né? O vômito, assim, a do vômito a gente sabe, né? Mas tem muitas ali que ele disparava uma arma no set e tal. Sim, de verdade. Em relação à claustrofobia, né, ele usava outros recursos para passar essa sensação de aprisionamento. Né? A cena clássica, né, a cena pôster do filme, que é o Padre Mary chegando na casa, ele está envolto em sombras, né? Ele só tem a luz da casa, que é o do inimigo ali. Essa cena que é a capa do filme, ela é tão rapidinha, mas ela foi tão bem construída, porque assim, você tem a luz do poste, que teria que ser muito mais forte que a luz da janela. Só que a luz da janela do quarto da Regan que está iluminando ele de fato, e tem uma penumbra
né? Que na verdade ela não tá da grade para trás na rua, ela tá da grade para frente, na casa. Então assim, quando você olha, você fala, não tem efeito especial aí. Se você mostrar rapidinho, aí não tem efeito especial. Cara, tem muito efeito especial aí. Não um computador, na prática, né? Sim, né? Que é isso que faz do filme um puta filme. Exatamente. Eu acho que vale a pena também, falando em coisas agressivas, né? A voz da Mercedes McCambridge, né? Que, por sinal, um motivo pela qual a Linda Blair não foi indicada ao Oscar, né? Justamente porque a voz do sobrenatural ali não é dela, né? É da Mercedes McCambridge, que passou o diabo, né? Com o seu cadilho, né? Na mão do William Friedkin. Mas ela também já não era muito certa da cabeça, né? Porque ela já era veterana de rádio, ela queria distorcer ainda mais a voz dela, então ela tomava ovo cru, uísque, fumava pra caramba. E detalhe, esse lance do uísque, ela tinha um histórico de alcoolismo e era abstêmia na época. Aí ela volta a beber pra desempenhar melhor esse papel, cara, entendeu? Então casou muito com o perfeccionismo obsessivo, ególatra do Friedkin, né? E ainda tem um lance que ela era amarrada, né, pra dizer suas falas. Sim, pra tentar se libertar. Exatamente. I'm only a human being. It's that close in everybody. Everybody can from this second forward. That isn't hard. Final interessante, né? Porque acaba, a menina é liberta, né? Mas você não tem a sensação de estamos bem, né? Não, tá bem. Não, mas cara, por uma entidade daquelas, você matou teu inimigo, levou de lambuja outro cara que tava malemalha ali na fé, acabou com a vida daquela família, com a vida daquela criança. Cara, vai encarnar em outra praça, já era, eu vou entendeu? Mas também, por mais que tenha isso, na verdade, o final do Exorcista acho muito interessante, assim, isso mais no filme do que no livro, porque como no livro a ideia da esquizofrenia é muito forte, e já no filme é sobrenatural mesmo, então pegando a parte do filme sobrenatural. Você tinha um padre que perdeu a fé, que era o Carras. Esse é muito legal. É muito legal. E você tinha o padre Merrin, que, enfim, ele já estava com a senha, né, pra empacotar, né? E você tem a garotinha, que assim, outra coisa interessante, a família da Regan McNeil não é católica, né? Tanto é que a mulher, ela começa procurando mesmo médicos e tal, e só no final mesmo que ela fala, não, beleza, vai ter que ser padre porque nada mais deu certo. O próprio médico, né? Ele recomenda. O próprio médico, exato. Um exorcismo, né? E daí, qual que é o interessante? Você tem um padre que já tá para morrer, porque tá muito velho, e daí já faz a ponte com a idade da garota, que é muito nova. Sim. E você tem o padre que está perdendo a fé e uma garota que passou a ter fé, né? Então é aquele sacrifício. Não, a vida velha vai dar origem à vida nova. A não fé vai dar origem à fé. Então junta os dois personagens, o Merrin e o Caras, na figura da menina. Então a menina é querendo uma renovação. Então, uma análise que está no livro do Peter Biskin, o Easy Riders Raging Bulls, eu falo que o Exorcista, ele, apesar de todo o seu caráter transgressor, da inovação que ele traz, de romper barreiras com relação ao gênero, ele é um filme super careta. Porque ele mostra ele traz uma metáfora para a Igreja Católica tentar devolver a pureza virginal de uma menina que está se tornando mulher, né? Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente falou sobre um clássico do terror, O Exorcista. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para o artigo feito pelo Daniel Fontana sobre os 40 anos de O Exorcista. Se você quiser mandar algum comentário pra gente, alguma sugestão, alguma reclamação e não quer ele visível aqui, você pode escrever para natela@formigaelétrica.com.br, conforme essa tarja que está aparecendo aqui no vídeo. E compondo aqui a mesa, Daniel Fontana, editor do Formiga Elétrica. Eu sou Gustavo Cláudio Rodrigues. E aqui, Fábio Farias, crítico de cinema, colaborador do Formiga Elétrica. Até a próxima, pessoal.
Exorcista, sério. Você me deixa nervoso. É bom que você fica com uma cara de tensão e combina com o tema. O filme Exorcista, dirigido pelo William Peter Blatty. Não. É que é William. É, dois William. Pera aí que eu vou rir. Someone told me there's a girl out there with double Sabe quando vem você tenta segurar? Você, peraí que eu já volto. Pera aí. No... Perdi. Me perdi o que eu ia falar. Deixa eu contar mesmo. Se você quiser mandar um comentário pra gente que você não quer visível aqui no vídeo, aí ia sair agora. É que foi muito disso, tipo, não, se você quiser. Eu tô tentando ir rápido, né, cara? Tô com fome, pô. Eu também. Tá, beleza.